Chegou a hora da gente falar de backpropagation das nossas redes neurais artificiais. Quando as nossas redes neurais tendem a aprender apenas em uma direção, o nosso erro e a nossa performance tende a ser reduzido. Falei muita coisa e você não entendeu nada? Fica no vídeo até o final que você vai entender. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então, vamos falar de backpropagation. A gente viu na nossa última aula, né, que as nossas redes neurais de múltiplas camadas são as mais utilizadas. Agora a gente vai falar de uma melhoria que a gente pode ter nessas redes. Então, vamos primeiro para o conceito de backpropagation. Bom, então o perceptron ele só é capaz de aprender as soluções de problemas linearmente separáveis. O algoritmo de aprendizagem do perceptron, que é a nossa regra delta, não funciona com redes de mais uma camada, que são as redes que são mais utilizadas ultimamente. Então, lá em 1986, o Hummelhart, o Hinton e o Williams trouxeram o conceito de um método de treinamento para redes neurais artificiais denominados backpropagation. Então, como calcular o erro para uma unidade da camada escondida? Então, as redes que utilizam backpropagation trabalham com uma variação da regra delta. Ela é apropriada para redes de múltiplas camadas. Então, o backpropagation, nesse contexto, ele é chamado de regra delta generalizada. Então, a regra de aprendizagem, backpropagation, é uma regra de aprendizagem baseada na correção do erro pelo método do gradiente. Depois a gente vai entender melhor o que é esse método gradiente. De forma geral, o vetor gradiente é o vetor que indica o sentido e direção de maior alteração da taxa de variação. Basicamente, a direção em que o nosso algoritmo está indo para trazer o nosso máximo local, o nosso máximo global ou mínimo global, dependendo do objetivo do algoritmo. E aí, o nosso backpropagation, né? A gente viu antes que as redes elas iam só forward, então só na direção adiante. Agora a gente tem a direção backward, que é a direção onde ele volta para corrigir os erros. Então, quando a gente está indo forward, a gente está calculando o nosso erro. Então, um padrão é apresentado a camada de entrada, a atividade resultante flui através da rede, camada por camada, até que a resposta seja produzida pela camada de saída. Ou seja, ele surge, vai sendo propagado, até que a gente chega na nossa camada de saída. Aí, a correção dos pesos sinápticos, que é o nosso back-forward, ele vai ter, com a saída obtida, é comparada com a saída desejada e calculado o erro, como a gente já viu em aulas passadas. O erro ele é programado a partir da camada de saída até a camada de entrada e os pesos das conexões das unidades das camadas internas vão sendo modificados conforme o erro é retropropagado. Então, com isso, a gente tende a diminuir o nosso erro. Então, vamos fazer esse passo a passo, trazendo um texto aqui para vocês. Então, a entrada é representada a primeira camada da rede e propagada a direção à saída. Depois, os neurônios da camada I calculam seus sinais de saída e propagam a camada I mais um. A última camada oculta calcula seus sinais de saída e os envia à camada de saída. A camada de saída calcula o erro da rede, então esse erro é calculado, vai ser o nosso ΔJ, né, o nosso delta generalizado, e ele calcula o termo de correção dos pesos, a atualização será feita depois, por enquanto ele vai calculando esse erro, e ele vai passo atrás, até que a gente chega na
na camada oculta. Então, a camada oculta calcula o seu erro, calcula o termo de correção dos pesos e depois ele vai a outra camada oculta, calcula o erro, até que a gente chega, calcula o termo de correção dos pesos, até que a gente chegue na camada unidade que ela vai atualizar os seus pesos. Aí, uma vez que ela atualiza os nossos pesos, aí a gente propaga para a gente diminuir o nosso erro. Então, é esse o passo a passo. Então, o treinamento de uma RNA, né, de uma rede neural artificial, é recomendável que a ordem de apresentação das amostras seja aleatória de época para outra. Então, de uma época para outra, de um ciclo para outro. Isso tende a fazer com que o ajuste dos pesos tenha um caráter estocástico, ou seja, resulta de uma variável aleatória ao longo do treinamento. E aí, para esse treinamento, né, similar ao que a gente viu na última aula, a gente tem 5 passos. Então, a gente vai iniciar os pesos aleatoriamente, a gente vai implementar a propagação à frente, a gente vai calcular a função custo, que é o nosso erro, a gente vai implementar o backpropagation para computar derivadas parciais, e depois a gente vai ajustar os pesos da nossa rede. Essa atualização dos pesos, ela pode acontecer de duas formas. De forma local, online, que é a atualização dos pesos é feita imediatamente após a apresentação de cada amostra de treinamento. A vantagem da online é que ela requer um menor armazenamento local para cada conexão. Como as amostras são apresentadas aleatoriamente, o uso da atualização online torna a busca no espaço de conexões estocástica por natureza. Então, porque ele vai sendo bem aleatório ali, reduzindo a possibilidade do algoritmo ficar preso em um mínimo local. Então, a online ela tem essas vantagens. Falando da segunda, que é a de batch, né? A atualização dos pesos só é feita após a apresentação de todas as amostras de treinamento que constituem uma época. Então, treinamos ali todas as instâncias, beleza. Aí a gente vai fazer o ajuste relativo a cada apresentação de uma amostra, é acumulado. Então, depois que a gente olhou todo mundo, aí a gente faz esse ajuste. A atualização dos pesos em batch, né, ou em lote, ela fornece uma estimativa mais precisa do vetor gradiente. Então, a eficiência dos métodos depende do problema a ser tratado. Então, assim, qual é melhor? Vai depender do contexto. Normalmente, a de lote, ou batch, ela tende a generalizar melhor, porque ela testa todo mundo para depois fazer uma correção. Na outra, cada instância ali que vai passando, ele vai já fazendo uma correção. Beleza. Agora, a gente vai para os nossos critérios de parada. Então, quando a norma euclidiana da estimativa do vetor gradiente atinge um valor suficientemente pequeno, um valor que a gente vai estimar, vai dizer qual ele é, e quando a variação do erro quadrático médio, o nosso MSE, de uma época para outra atinge um valor suficientemente pequeno. Então, aqui a gente está falando de problemas de classificação, aqui a gente está falando de problemas de regressão. Então, se o critério é de valor mínimo do nosso MSE, então não se garante que o algoritmo vai atingir esse valor, porque nem sempre ele consegue atingir o máximo global, né? Pode ser que ele fique preso em um mínimo local. Por outro lado, se o critério é o mínimo valor do vetor gradiente, deve-se considerar que o algoritmo termina no mínimo local mais próximo. Outro critério de parada, que pode ser observado em conjunto com um dos critérios anteriores, é a avaliação da capacidade de generalização do modelo após cada época de treinamento. Então, além
da gente tentar alcançar esses mínimos, ou essa classificação, ou esse erro mínimo, a gente pode estar focado também na generalização. Pode ser que a gente vai estar diminuindo o erro e etc. Mas chegou um momento que a gente vai ter, como que chama o termo? Overfitting, né? Que o nosso modelo, ele passa a ficar viciado nos nossos dados. Então, ele não vai generalizar bem. Por causa disso que a gente tem essa abordagem. Então, o processo de treinamento, ele é interrompido antes que a capacidade de generalização da rede fica restrita. E como que a gente pode fazer isso? Então, sugiro, dê um pause aí, pense em tudo que a gente viu até agora, como que a gente pode fazer com que o nosso algoritmo, a nossa rede neural, ela não fique presa aos nossos dados de treinamento. Bom, eu vou passar 3 respostas para vocês. Isso vai depender de como a gente vai criar o nosso modelo. Então, no nosso modelo 1, a gente vai separar os nossos dados 70% para treinamento e 30% para teste. Então, basicamente é isso. A base de dados, ela não utilizada, né? A base de teste é uma base de dados não utilizada durante o treinamento. Ela é utilizada após o treinamento para verificar a capacidade de generalização do modelo, a performance do nosso modelo. A segunda forma, que é onde a gente está tratando dessa generalização, que eu falei agora há pouco, é o nosso modelo 2, onde a gente vai ter 70% dos nossos dados para treinamento, 15% para validação e 15% para teste. Tem que ser 70, 15, 15? Não. É só uma sugestão, uma referência aqui para vocês. Então, já falei da base de treinamento, vai ser bem similar ao que eu acabei de falar. Na validação, a gente tem a base de dados auxiliar, utilizada durante o treinamento para verificação na capacidade de generalização do modelo. Então, não é utilizado para o treinamento em si, apenas para verificação e definição do momento de interrupção do treinamento, que é o nosso critério de parada. E a nossa base de dados de treinamento, ela também continua da mesma forma, utilizada após o treinamento para verificação da capacidade de generalização do modelo com dados nunca vistos. E a gente tem também o nosso terceiro modelo. Antes disso, eu quero só trazer essa imagem aqui para vocês verem que vai existir um ponto onde o erro nos dados de validação, eles começam a aumentar. Então, normalmente esse é o ponto. Aqui, acabou que cruzou a informação, né? Quando cruzou, foi quando o nosso erro de validação ele começou a aumentar. Mas pode ser que o ponto de corte não necessariamente vai ser quando essas retas se cruzam. E aí a gente vai para o nosso terceiro modelo, né? Vamos complicar um pouquinho, que está muito tranquilo. Ele é chamado de validação cruzada K-fold, ou K-fold Cross Validation. Então, a gente continua tendo 70% dos nossos dados para treinamento, que são selecionados de forma aleatória, e essa base de dados ela vai ser dividida em K partes iguais. O treinamento é feito utilizando K menos umas partes e a parcela restante é destinada para validação. O restante, né, os 30% restante, dos registros, eles são utilizados para, de fato, fazer a verificação da capacidade de generalização, ou seja, a performance dos nossos dados. Dando um pouco mais de detalhes, então é como se a gente pegasse... vamos supor que aqui a gente tem K partes e esse K é igual a 5. Então, a gente dividiu o nosso dado em 5 partes e a gente decidiu rodar 5 experimentos. Desses 70% dos dados, 4 partes ficam de fato para treinamento e uma parte fica para validação. E cada vez que a gente faz um experimento, a gente prolonga
a parte em que essa validação vai acontecer. Com isso, a gente vai ter formas diferentes para cada experimento. Beleza. Então, explicados os nossos 3 modelos, quais são os problemas que a gente pode ter? Então, a escolha de uma boa taxa de aprendizado, ela pode ser bem difícil. Essa taxa de aprendizado, ela não pode ser nem tão pequena, porque senão a gente vai demorar muito para ter uma resposta aceitável, nem muito alta, porque senão a gente vai ficar tão viciado nos nossos dados, né? Vamos ter um overfitting, que a gente vai ficar sem uma capacidade boa de generalização. Então, uma taxa de aprendizado pode não ser adequada para todos os registros do conjunto de dados de treinamento. Então, isso acontece. O gradiente descendente pode ficar estagnado em mínimos locais. E aí, como a gente já viu várias vezes nesse curso, uma vez que a gente pode ficar preso em um mínimo local, o que a gente faz? O que os pesquisadores fazem? Criam um novo algoritmo, uma nova otimização. E é aí que a gente vai. Bom, o gradiente descendente, ele vai realizar modificações na nossa regra delta generalizada para otimizar o desempenho do treinamento e diminuir as chances do algoritmo parar em mínimos locais. E aí vou trazer um exemplo de um algoritmo para vocês, depois eu vou mencionar outros 4 algoritmos. Então, o momento, ou momentum, é um algoritmo de treinamento que vai acumular o momento à medida que segue a descida do gradiente, ficando cada vez mais rápido. O valor do momento aumenta à medida que o gradiente aponta para a mesma direção e diminui quando o gradiente altera sua direção. Então, o que isso quer dizer? Estamos indo na direção certa, a gente pode ir mais rápido. Mudamos a direção, a gente vai bem devagar para a gente ver se a gente de fato está indo para o lugar certo. Então, o nosso gradiente, né, ele vai aumentar a velocidade de aprendizado, levando a rede para regiões mais profundas, né, mais próximas do nosso mínimo global. E ele acelera o treinamento nas regiões planas. Então, isso que eu disse, né? Estamos indo numa direção que parece promissora, a gente vai com um pouco mais de cautela. A gente está indo em uma região que não existe muita melhora, aí a gente vai acabar indo um pouco mais rápido. Eu falei agora do algoritmo Momentum, mas a gente tem outras variações. Então, a gente tem o de Nesterov Accelerated Gradient, que é o nosso NAG. A gente tem o ADA-Grad, o ADA-Delta, o RMS-Prop. Então, tem vários algoritmos. Eu estou falando apenas de um algoritmo que a gente vai utilizar aqui no nosso conteúdo. Bom, eu vou encerrar essa aula por hoje. Na próxima aula, então, a gente vai para o conceito de Deep Learning. Então, obrigado você que assistiu a nossa aula até aqui. Deixe aí seu comentário e valeu!